Estou chegando aqui de uma homenagem ao nosso saudoso Marco Aurélio Garcia, numa livraria aqui de São Paulo, aqui do centro de São Paulo. E isso, em função dos fatos que ocorreram essa semana, tanto no plano interno quanto no plano internacional do Brasil, nos faz refletir. Com o Marco Aurélio Garcia na presidência, auxiliando o presidente Lula, eu era ministro, tinha como um dos principais auxiliares Samuel Pinheiro Guimarães, nós conseguimos, e com inspiração naturalmente do presidente, inspiração e condução, porque ele acompanhava ele muito perto, conseguimos fazer com que o Brasil fosse respeitado no mundo inteiro. Algo que não sou eu, que poderia ser parcial que estou dizendo, é o que as outras pessoas dizem, é o que os interlocutores, e há pouco tempo eu estive na França, ouvi esse comentário da parte do Dominique de Villepin, ministro do exterior da França da época do Chirac, não é nem sequer um homem de esquerda propriamente, mas sim um homem que prezava a multipolaridade e que vê a falta que o Brasil faz. E a gente vê hoje todas essas, difícil definir, eu não quero nem usar adjetivos, mas todos esses fatos que têm ocorrido em relação aos recursos com o presidente Lula, a dificuldade para o povo e para as outras pessoas compreenderem por que em alguns casos vale a ideia de que a prisão em segunda instância não é definitiva, que a condenação em segunda instância não é, e para outros não valem. Não, inexplicável, não é uma coisa impossível de explicar fora do Brasil. Eu vim da Argentina também, passei 2 dias lá, pude ver assim emocionado a grande dedicação dos nossos companheiros argentinos a essa campanha do Lula livre e Lula candidato, porque eles entendem que não é só o Brasil que está em jogo, é toda a América Latina, toda a América do Sul que está em jogo. Obviamente nós teremos as eleições no México, será um fato muito, muito importante, e eu acho que o que ocorre no Brasil é muito importante para o conjunto da América do Sul, essa percepção existe lá de maneira muito clara, não só em relação à própria Argentina, mas em relação a toda a América do Sul. E eu vejo também, com tristeza, a maneira como o Brasil se comporta. Teve agora essa visita do vice-presidente, primeiro que ele é tratado como se ele fosse presidente, porque é o presidente da República que vira interlocutor do vice-presidente americano, etc., coisa que não se fazia dessa maneira. Ele concedeu uma audiência e tal. Segundo, porque o Brasil se presta a um papel de ser, digamos assim, uma espécie de segunda linha da política americana de isolamento da Venezuela, coisa que o Brasil não fazia desde o começo do governo militar. E, apesar de tudo, apesar dessa posição de subserviência, em vez de receber agradecimento, recebe reprimendas, porque deveria fazer mais. Mas é típico dessas situações de submissão, que uma submissão leva sempre a mais submissão, ela não traz absolutamente reconhecimento, como poderiam pensar alguns neoliberais, que os americanos fossem abrir o mercado deles para nós por causa disso. Ao contrário, traz mais pressões, porque eles veem que nós somos fracos, e a fraqueza que, aliás, advém da falta de legitimidade. Então, uma coisa muito triste. E triste também que tenham levado o vice-presidente para ver um abrigo de refugiados em Manaus. O que eles têm a ver com isso? Se fosse a Cruz Vermelha Internacional, quisesse nos prestar alguma ajuda, tudo bem. Mas esse assunto de refugiados da Venezuela, porque nós não estamos falando de um país qualquer, nós estamos falando de um país, no caso dos Estados Unidos, cujo secretário de Estado, o anterior e o atual, e atualmente o vice-presidente, querem sanções contra a Venezuela. Então não estamos falando, digamos, de um país neutro que apenas está interessado na situação humanitária. Não é verdade, não é interessado na situação humanitária, eles estão interessados na situação geopolítica. Eu me recordo, não precisa ser um governo de esquerda, eu fui chanceler do governo Itamar Franco, e quando houve um problema perto da fronteira com a Venezuela, com os Yanomamis, o cônsul americano em Manaus quis entrar. Eu me lembro que eu era ministro interino, não era nem ministro ainda titular, porque era o Zé Aparecido, que ia ser e tal, eu era ministro interino, e me ligaram, e eu disse, não, um cônsul americano ia entrar no helicóptero para aí, eu falei, tira do helicóptero, não, isso é uma coisa brasileira, não tem nada a ver. Se fosse um venezuelano, porque era na fronteira, eu até podia admitir, mas não tinha por que entrar um norte-americano. Então, eu vejo essas ações de subserviência, de subalternidade, com muita tristeza. E num dia como hoje, em que prestamos uma homenagem ao Marco Aurélio Garcia, que foi partícipe dessa política externa ativa e altiva,
isso dói muito. Então, nós vemos o Brasil hoje, a gente nunca pode perder a esperança, porque nós já vivemos ocasiões também muito difíceis, muito ruins, e ao final nós saímos dela. E eu creio também que com a nossa luta, com a nossa convicção de sabermos que estamos lutando não só por uma pessoa, um nome ou por um partido, mas estamos lutando pela democracia no Brasil, que nós acabaremos conseguindo o que é necessário. É que haja eleições realmente livres e que eleições com a participação, obviamente, de todos, inclusive do presidente Lula, porque ele é o candidato preferido do povo brasileiro. Isso também é algo que ninguém entende, como é que, digamos, um verdadeiro Mandela brasileiro, como outras pessoas também frequentemente nos dizem, é privado de participar das eleições. Então, uma semana conturbada, cheio de emoções. Claro que recordar o Marco Aurélio Garcia traz seus momentos de alegria, porque a gente lembra da grande contribuição que ele deu, da sua característica de uma pessoa inteligente, grande analista, mas traz também esses momentos de tristeza com o que tem ocorrido aqui nos últimos tempos. Mas não vamos perder a esperança.